Fala, meu Cruz Maltino! Saudações vascaínas! Após uma longa jornada nessas últimas 2 semanas, eu com problema estomacal sem postar nenhum vídeo, estou aqui para comentar sobre o Vasco da Gama e esse excelente início de campanha frente a Renato Gaúcho, frente ao Vasco da Gama como seu comandante. Meu Cruz Maltino, uma sequência realmente muito boa para o Vasco da Gama. São 3 jogos, 2 vitórias e um empate contra o Cruzeiro, que poderia ser uma vitória também, se não tivesse aquele lance do Galvão Barros sendo expulso, a arbitragem a favor do Cruzeiro, claramente a favor do Cruzeiro. Mas sim, foi uma boa sequência. Uma boa sequência, inclusive, que foram nesses 3 jogos, 3 viradas. Coisa que o Vasco, sob o comando de Fernando Diniz, isso era inconcebível. Ninguém imaginaria o Vasco com o Fernando Diniz como seu comandante, conseguindo viradas em 3 jogos consecutivos. Tudo bem, teve aquele jogo contra o Vitória, que o Vasco, no caso, nem virou. O Vasco revirou o jogo, no caso. O Vasco saiu na frente, o Vitória virou, o Vasco conseguiu empatar e virar o jogo novamente. Mas, cara, se fosse Fernando Diniz na frente, no comando do Vasco, o Vasco estaria ainda afundado na lanterna. Isso demonstra, meu Cruz Maltino, que embora o torcedor possa ser um pouco chato às vezes, um pouco carrasco até, querendo resultados imediatos, mas o torcedor conhece o seu time. A gente conhece que Fernando Diniz não dava mais para o Vasco da Gama desde o final da campanha de 2025 do Campeonato Brasileiro. Não só ele, como alguns atletas deveriam ter sido punidos pelaquela campanha de vagabundos que eles fizeram no fim do Campeonato Brasileiro de 2025, deixando o Vasco concorrendo a uma vaga para a Série B e o Vasco não conseguindo. Vou frisar isso novamente para vocês, como eu já falei em alguns vídeos. O Vasco não conseguiu se classificar nem para a Copa Sul-Americana. Conseguiu uma vaga por tabela, que por merecimento o Vasco não deveria estar participando da Copa Sul-Americana 2025. Então, além de Fernando Diniz, já deveria ter sido demitido desde o do final da campanha do Campeonato Brasileiro. Alguns jogadores deveriam ser punidos, ao meu ver, por essa atuação vagabunda, porque esses atletas também têm muita culpa. Não é à toa que a mudança de postura com a chegada de Renato Gaúcho é nítida. Quem ia conceber, quem ia imaginar que o Vasco, em 3 partidas, ia conseguir uma virada contra até o líder Palmeiras, ia conseguir uma virada contra o Cruzeiro. Tudo bem, o Cruzeiro, sob o comando de Tite, tava uma draga, mas é o Cruzeiro. Tem um dos melhores elencos do Brasil. Tava jogando em casa. O Vasco estava na Pindaíba ainda. Ninguém ia imaginar isso. E também, quem ia imaginar, alguns jogos atrás, se o Fernando Diniz ainda tivesse no comando do Vasco, que o Vasco ia conseguir virar contra uma boa equipe do Fluminense, muito bem treinada. O Fluminense tem um grande elenco? Não. Tem peças interessantes, mas um time muito bem treinado. Tudo bem, tem aquela questão que o Fluminense é freguês do Vasco. É freguês do Vasco, isso é verdade. Mas futebol, a tática e os números, e também o que se você vê em campo, nas últimas partidas, ninguém ia imaginar isso, cara. Ninguém ia imaginar isso. E já esse time, treinado por Renato Gaúcho, conseguiu, ele mudou completamente a postura do Vasco da Gama dentro de campo. Não é à toa esses bons resultados. É claro, não vamos nos enganar, meu Cruz Maltino. O Vasco vai ser campeão do Campeonato Brasileiro? Logicamente que não. O Vasco, infelizmente, não tem um elenco para uma disputa de pontos corridos. Pode acontecer que o Vasco, os adversários lá de cima começaram a tropeçar e o Vasco fosse aproveitando e chegando cada vez mais perto ali de uma zona de classificação para a Libertadores? Pode acontecer. Mas o Vasco não é um time que está pleiteando, neste momento, uma vaga para uma Libertadores direta, ou para título. Vamos esquecer isso. A gente tem que ficar empolgado sim, a gente tem que ficar feliz com essa mudança de postura dos atletas, mas o Vasco ainda é um time limitado. Tem um bom elenco. O Vasco é limitado, mas tem um elenco. Vamos colocar os pingos nos is. Não quer dizer que o time do Vasco é desgraçado, não. Não é à toa que quase esse mesmo elenco chegou à final da Copa do Brasil. Se não fosse as falhas individuais, o Vasco poderia ter saído com a taça. E eu digo mais uma coisa, meu Cruz Maltino. O Vasco, se continuar com essa postura aguerrida, brigona, guerreira,
e que não desiste do resultado, sim, a gente tem chance na Copa do Brasil novamente e a gente tem uma boa chance na Copa Sul-Americana. O Vasco pegou um grupo aí relativamente muito fácil, não vou colocar muito fácil, porque aí já é até soberbo, mas um grupo fácil na Copa Sul-Americana, o grupo G. Tem um estreante argentino, o Barraca Central, que não tem nenhuma tradição. Tem um time mais casca-grossa, será o Olímpia do Paraguai, que também não é esse adversário tão forte, mas é um time que tem camisa, tem tradição. E o Vasco também vai pegar o Audax italiano lá do Chile. É uma equipezinha chata, mas também não é essa casca grossa todinha que a gente não possa vencer. Então o Vasco tem muita chance de passar em primeiro colocado na Copa Sul-Americana e no mata-mata até chegar numa final. A gente tem boas chances, com certeza. Principalmente se esses jogadores tiverem essa postura aguerrida. E aliás, só vou fazer um adendo aqui. Esses jogadores, esse elenco, tirando os reforços, tem o dever moral de fazer uma boa campanha na Copa Sul-Americana. Por quê? A campanha que esse elenco, tirando os reforços, vou voltar a frisar, fizeram na Copa Sul-Americana de 2025 foi patética, foi vergonhosa. O Vasco foi o primeiro time brasileiro a ser goleado pela uma equipe venezuelana, que é o Porto Cabello, que também está nessa edição da Copa Sul-Americana. Vale lembrar que essa equipe venezuelana é considerada por muitos semi-amadora. Então, os atletas que estavam na Copa Sul-Americana de 2025 têm um dever moral de tomarem vergonha na cara e se redimir diante a torcida na Copa Sul-Americana de 2026. Ademais, meu Cruz Maltino, a gente pode sonhar sim com as Copas, a gente pode sonhar sim fazer uma boa campanha. Aliás, a gente vai sim conseguir fazer uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, ficar ali entre o G10 e o G8. Se os adversários vacilarem, a gente pode sim chegar a plantear uma vaga direta na Libertadores. Por que não? Isso aí não é impossível não. Campeonato Brasileiro não perdoa quem vacila. O Vasco perdeu uma vaga, a tentativa de ir para uma pré-Libertadores, porque vacilou no Campeonato Brasileiro. Porque foi aquela campanha patética e vagabunda no final do Campeonato Brasileiro. E quase concorre uma vaga para a Série B. Então, se os adversários que estão na parte alta da tabela começarem a tropeçar e o Vasco se manter num ritmo constante de resultados, uma vitória, um empate, uma vitória, uma derrota, outra vitória, um empate, sim, a gente vai conseguir concorrer e pegar uma vaga aí para quem vacilar nessa disputa aí por uma Libertadores. Aí eu falo novamente, o Vasco tem um elenco que que é favorito a ir para uma Libertadores direto ou ganhar o Campeonato Brasileiro? Ainda não, logicamente que não. Mas o Vasco tem um bom elenco. O Vasco tem um bom elenco para fazer um Campeonato Brasileiro decente. Um Campeonato Brasileiro decente e, dependendo aí dos resultados dos nossos adversários, e cada vez mais subindo na parte da tabela. A gente não pode pensar em parte mais baixa da tabela. Porque elenco a gente tem, não é um super elenco, mas é um elenco decente, um elenco que pode fazer um campeonato muito regular e um elenco que pode concorrer a título sim, de Copa do Brasil e de Copa Sul-Americana, porque são Copas. O espírito dessas competições é totalmente diferente de pontos corridos. Então a gente tem grandes chances sim. Eu estou muito otimista com esse início de Renato Gaúcho. É claro que as derrotas vão vir. Vai vir derrotas sim para Renato Gaúcho. A gente não vai se iludir pensar que vai ganhar todas. Nem os melhores elencos do Brasil, que seria o Mulambo e o Palmeiras, se iludem com isso, sabem que vão ser derrotados. Aliás, a gente derrotou o Palmeiras, que é um excelente elenco. Eu acho que nem preciso dizer isso para vocês. E vai chegar uma hora que a gente vai derrotar. Mas a diferença é que agora esses jogadores têm postura. Agora eles são aguerridos. Agora eles têm a noção de que é o Vasco da Gama. Que era isso que a gente, torcedores, estavam pedindo. Tenham noção onde vocês estão jogando, qual camisa vocês estão vestindo e a história dessa camisa. Aí sim, vocês vão poder honrar a camisa do Vasco da Gama e se consagrar na história de um grande clube. Postura esses jogadores até o momento, né, nessas 3 partidas estão tendo. Vamos ver o decorrer do campeonato, mas eu estou sim muito otimista. Não estou dizendo que novamente vou frisar, não estou dizendo que o Vasco vai ser campeão do Campeonato Brasileiro, estou dizendo que a gente tem uma boa chance nas Copas, com certeza, a gente tem uma boa chance nas Copas, pela postura do time, e a gente vai fazer um campeonato muito bom no Campeonato Brasileiro.
Não vai ser um campeonato para disputar títulos nem vaga direta na Libertadores, mas vai ser um campeonato muito regular e um campeonato decente, que é isso que a gente está querendo há muito tempo. E é isso que o Vasco não está tendo em várias temporadas do Campeonato Brasileiro. Então, o que é que você achou, meu Cruz Martino? Curte, comente, se inscreve. Deixa seu comentário aí no vídeo, eu quero saber sua opinião e saudações vascaínas.